Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Genealogia e Genética em Foco. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a minha pesquisa genealógica, como iniciei e qual foi o momento em que tive interesse em realizar a pesquisa da minha história familiar. Você já conhece o Mundo DNA? O Mundo DNA é um laboratório digital especializado em análises genéticas de ancestralidade, busca parental, saúde e compatibilidade farmacológica. Você que já fez algum teste de DNA para ancestralidade pode baixar os seus dados da empresa onde testou e fazer upload na plataforma do Mundo DNA para conhecer o seu DNA muito mais a fundo. O seu teste de DNA não é completo sem a análise do Mundo DNA. Saiba mais em mundodna.com.br, uma empresa parceira do canal Genealogia e Genética em Foco. Então, como vocês viram no início da chamada desse vídeo, será sobre a minha pesquisa genealógica, como eu iniciei ela, por que eu iniciei. Bom, a gente tem que voltar lá no tempo para aproximadamente mais de 30 anos atrás, em 1988. Naquele período, naquele tempo, eu tinha lá meus 10 anos de idade. E naquele ano, foi o ano que eu mais tive curiosidade em querer perguntar para os avós quais eram as suas origens, qual era a sua origem inicial e de seus avós e assim por diante. Então comecei com entrevistas familiares, de forma simples e de forma automática, a conhecer e a tentar entender um pouco sobre a minha família. Eu ainda criança naquele tempo, não tinha noção nenhuma de genealogia, era mais uma brincadeira e uma curiosidade. Mas, claro, aqueles relatos ficaram em minha mente e perduraram por muito tempo. Os meus avós foram falecendo no período, até o último avô que faleceu eu já tinha mais de 30 anos de idade, então eu tive um bom tempo com eles. Com o avô paterno, menos tempo, que faleceu eu tinha 11 anos, então conversamos pouco. Mas os outros três, o tempo foi suficiente para catalogar e para receber informações que foram primordiais para o meu conhecimento das minhas origens, né? A partir das origens desses avós. Bom, passado 10 anos aproximadamente da minha curiosidade, das minhas curiosidades que não ficaram nos 10 anos de idade só, seguiram no tempo em perguntas que se repetiram até os 19 anos de idade. Lá pelos 19, eu, já adulto, pensei, bom, agora é hora de buscar documentos. Eu quero ver a certidão de nascimento dos meus bisavós, eu quero saber o nome dos avós deles, porque até os trisavós eu já sabia por relatos. Mas eu queria ver os documentos, eu queria conhecer cada documento, tentar ver o máximo de informações possíveis, como por exemplo, quando eles nasceram exatamente, o que eles faziam, os trabalhos e tudo mais. O que tinha de registrado. Se eles assinavam os documentos, como era a letra deles. Curiosidades que surgiram ali pelos 19, 20 anos de idade que eu comecei a buscar. Então, essa é a segunda fase da minha genealogia. A primeira fase foi ainda criança, buscando informações dentro da família, por mais de 10 anos, perguntando para avós, tios, avós, tios e pais, e depois buscando nos documentos. Passado o tempo, os documentos começam a ser encontrados. É claro que não foi instantaneamente, não foi uma coisa assim fácil de achar toda a documentação. Eu bati em muitas portas e muitas vezes estavam fechadas. Muitas vezes fechadas por anos.
e só depois de muito insistir consegui encontrar um ou outro documento que me fez avançar 1 ou 2 gerações. E essas 1 ou 2 gerações foram vitais, porque a partir delas eu avancei muito mais gerações. Então também lá pelo início do ano 2000, lá pelos meus 22 anos de idade, eu já conseguia então entender um pouco sobre a documentação, já estava lendo sobre genealogia de forma realmente criteriosa, como fazer pesquisas, o que devo levar em consideração, onde encontrar documentos. Conheci o site Family Search, conheci então os recursos que de internet não existiam praticamente lá no início da primeira fase do meu interesse por genealogia. E no início dos anos 2000, com a democratização da internet no Brasil, então foi muito mais fácil, digamos assim, muito menos dispendioso buscar informações. Claro que ainda tive que fazer algumas visitas em locais específicos, como cartórios, igrejas, buscar informações, ligar para locais, mandar e-mail e assim por diante. E foi uma somatória de trabalhos e de esforços, realizados por mim e com a lembrança do que eles tinham me contado, os meus avós. Passando por essa fase, fiquei mais de 15 anos buscando documentos e hora ou outra encontrando um ou outro documento. Existiram documentos chaves importantes que eu demorei aproximadamente 12, 13, 15 anos, até mais, para encontrar. Eram documentos vitais para a progressão, para a evolução da minha genealogia, e as coisas foram acontecendo. Passado mais de 20 anos da minha pesquisa genealógica, hoje, da minha pesquisa genealógica dita do ponto de vista documental, hoje eu posso dizer para vocês que desenvolvi realmente a minha genealogia de uma forma que foi paulatinamente desenvolvida para ser realmente segura ao ponto de eu poder olhar na documentação e saber exatamente que aquele ancestral é o meu ancestral, porque as documentações são sólidas e me levam a ele. Isso foi vital, o entendimento dessa questão. É claro que sempre a gente encontra professores no caminho, pessoas importantes que nos dão dicas, participar de grupos de genealogia, ler as dificuldades dos confrades dos grupos, ajuda você a entender um pouco da sua própria genealogia e assim evoluir no desenvolvimento de sua própria pesquisa. E assim seguir os anos, realizando pesquisa, buscando informações, catalogando documentos, catalogando livros, artigos, obras antigas que citam os meus ancestrais e fazendo então a árvore genealógica, montando ela de forma que eu pudesse ter o máximo de informações dos ancestrais, informações como não só data de nascimento, não só local de nascimento, mas também as questões que vêm adicionais nesses documentos, como o que faziam, quais as funções que exerciam e quantos filhos tiveram, o máximo de filhos catalogados. É vital numa pesquisa genealógica que você encontre os irmãos de seus trisavós, os irmãos de seus tetravós, os irmãos de seus pentavós e assim por diante, porque isso vai trazer para você uma visão maior de como a família se desenvolveu e como a família andou no mundo, no seu estado, na sua região, quais os ramos surgiram e quais os entrelaçamentos ocorreram ao passar dos anos. Hoje são 25 anos de pesquisa genealógica. Quando eu fiz 22 anos de pesquisa genealógica, ou seja, há 3 anos atrás, eu resolvi fazer o meu primeiro teste de ancestralidade pelo DNA.
Eu considero a parte do DNA a terceira fase da minha pesquisa genealógica, sendo a primeira fase lá na curiosidade de criança, perguntando para a família sobre as origens. A segunda fase, que começa aos 19 anos, quando eu começo a fazer pesquisa documental, e que segue até os 40 anos de idade. E agora, depois dos 40 anos, a parte relacionada à pesquisa em si, genealógica, genética. E como eu já sou formado na área da saúde, né, como eu trabalho na área da saúde também desde idos de 1998, a minha formação universitária é da área da saúde, eu digo que já conhecia alguns princípios de genética, patologia, embriologia, citologia, que é o estudo de células, e tudo isso me leva a uma visão do campo da saúde para a genética, só que, claro, também auxilia no entendimento da questão do DNA. E, a partir disso, comecei a buscar, então, informações sobre testes de ancestralidade e comecei a realizar testes para entender da minha genética. E o que eu queria entender? Eu queria saber o que chegou em mim e quanto chegou daquela proporção de ancestrais, das minhas ancestralidades, o que chegou em mim do ponto de vista autossômico. Quanto chegou? Quem contribuiu mais? Quem contribuiu menos em minha ancestralidade? Depois, as minhas linhagens. A linhagem paterna, o Y-DNA e o DNA mitocondrial. Quais as origens? Eu sabia de onde vieram. De onde vem a minha avó materna, por exemplo. Qual a origem dela? Mas eu queria saber qual a origem, qual o haplogrupo materno que eu herdei dela. E do avô paterno a mesma coisa. Qual o haplogrupo paterno que eu herdei dele. E tudo isso para eu descobrir, eu tive que fazer teste de ancestralidade, depois aprofundar em estudos e depois afunilar isso em outros testes específicos, no caso, por exemplo, do Y-DNA, para poder realmente encontrar um caminho que me levasse a informações mais precisas na questão do haplogrupo, mas no caso do DNA autossômico, as variações que existem nas diferentes calculadoras, nos diferentes serviços e nos diferentes sítios de informação que nós podemos buscar para fazer a nossa análise da nossa ancestralidade, tanto moderna quanto antiga. E do ponto de vista de estudo, a genética me trouxe muitas informações importantes que ajudaram não só a confirmar aquela documentação, a dizer que aquela documentação realmente, de fato, estava alinhada com as minhas origens, mas também trazer informações novas a serem analisadas e que me levaram mais além do que o tempo daquele tempo da minha genealogia. Que é exatamente quando você entra no estudo dos haplogrupos, tanto do DNA mitocondrial quanto do Y-DNA, o DNA paterno e o DNA materno, você consegue enxergar a sua ancestralidade além. Conforme vocês sabem, o estudo dos haplogrupos nos dá uma visão mais longa de nossas origens e nos leva mais distante na linhagem patrilinear e matrilinear. E no estudo do DNA autossômico, mesmo ele sendo limitado e chegando no máximo a 5, 6 gerações, ele também nos dá uma boa visão daquilo que nossos avós nos falavam, porque a memória deles não vai muito além do que 1 ou 2 gerações. E sendo assim, a genética, de fato, pode nos ajudar a entender a nossa genealogia. E agora, somando as 3 fases, a fase inicial, iniciada em 1988, de interesse da infância com relação à minha origem, ainda quando era criança, perguntando aos avós. A fase adulta, a partir dos 19, 20 anos, quando realmente
Fui atrás de documentos e fazer levantamentos e ler e tentar entender o máximo sobre genealogia documental. E a fase da genética, que começa a partir dos 40 anos de idade, hoje já são 35 anos de uma vida dedicada à genealogia, dos quais 25 dedicados ao estudo documental e os últimos 3 anos dedicados à minha genética especificamente, à minha ancestralidade, ao meu DNA especificamente. Posso dizer que cada um deles trouxe para mim um arcabouço de conhecimento importante e fundamental para o entendimento da minha ancestralidade. A documental foi importante, a fase da curiosidade e das perguntas em família foram vitais lá no início da minha vida, e agora a fase da genética tem sido e foi de grande valor e agregou valor àquele meu conhecimento e aumentou a minha visão sobre a minha origem. Ou melhor, as minhas origens, pois sempre soube que não era só uma. Cresci sobre essa orientação, a de que venho de muitas partes. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.